Direto da redação. Com o aumento do preço da carne, o ovo voltou a fazer parte da culinária brasileira. Nunca deixou de fazer parte, mas é o prato principal. Hoje é o principal ingrediente do prato do brasileiro. A Associação Brasileira de Supermercados apresentou algumas tendências de consumo na pandemia. E uma delas foi o crescimento na venda de ovos como substituto de proteína animal. Uma troca que tem a ver com a falta de confiança do consumidor e o medo de perder renda e também a adequação da compra de produtos dentro do seu orçamento, conforme explicou o líder de desenvolvimento da Nielsen, Daniel Souza. Vamos conferir a reportagem do Nelson Liz e depois a gente comenta. A Associação Brasileira de Supermercados apresentou nesta quinta-feira algumas tendências de consumo na pandemia. Entre os destaques está o crescimento do e-commerce de 38% neste primeiro trimestre de 2021 e, como consequência, o consumidor indo cada vez menos aos pontos de venda, uma queda de 33,5%. Além disso, a Abras notou ainda o crescimento de venda de ovos como substituto de proteína animal, uma troca que tem a ver com a falta de confiança do consumidor, o medo de perder renda e ainda a adequação da compra de produtos dentro do orçamento. É o que explicou o líder de desenvolvimento da Nielsen, Daniel Souza. Se o consumidor precisa de fato fazer escolhas, essas escolhas elas estão muito dentro desse ambiente e ele vai acontecer por vezes a troca da proteína animal, às vezes ou pelo menos da carne para o ovo, do arroz para o macarrão. Então esses movimentos a gente tem acompanhado e ele é uma verdade. Então ele acaba fazendo essas escolhas e em algum momento ele acaba fazendo essas substituições porque no fim do dia ele precisa acomodar o orçamento doméstico e não tem muita saída, né? E essa substituição da carne pelo ovo também já se refletiu no preço do produto. A pesquisa de produtos da Abras de março mostra que o preço do ovo subiu em média em torno de 12%. As carnes, por sua vez, tiveram queda no preço, em torno de 5% em março, mas cabe lembrar que a alta acumulada de 12 meses é de mais de 35% de acordo com o IPCA. O setor de supermercados apresentou crescimento de 7,06% no primeiro trimestre de 2021 e, no mês de março, alta de mais de 4% com relação ao mesmo mês do ano passado. Ainda de acordo com a Abras, a projeção de crescimento do setor de supermercados este ano é entre 4% e 4,5%. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. Com a estabilização da economia brasileira na década de 90... o brasileiro ele teve um poder de consumo maior, ele pôde comprar um pouquinho mais de coisas, né? Ele pôde aumentar, tornar a mesa dele mais farta. E o símbolo da estabilização da economia, eu acho que foi no governo do Fernando Henrique Cardoso, não tenho certeza, o símbolo era o frango, porque nós passamos a consumir frango, e o brasileiro gosta de consumir frango nos finais de semana. O frango é sagradinho, o franguinho assado no final de semana, ou o frango ensopado de frango, né? Também é sagrado na mesa na culinária, na mesa do brasileiro, é hábito. Mas o símbolo da economia de Paulo Guedes, do Bolsonaro, vai ser o ovo, porque a carne é muito cara, a carne aumentou o preço, então o ovo passou a ser o símbolo. O brasileiro está migrando para o ovo. Em economia, a gente chama isso o seguinte, de substituição de mercadoria. Existe uma teoria sobre isso. Qual é essa teoria? De que o consumidor, quando ele tem um produto mais caro, ele vai migrar para um produto mais barato. É a teoria da substituição, do consumo por substituição. Então, se você tem, por exemplo, uma determinada marca de sabão, que o preço subiu muito, e você tem uma marca inferior, mas que o preço é mais barato, você vai consumir a marca que é inferior. Você vai comprar, vai mais barato, vai optar, vai fazer essa opção. E também no consumo, na mesa de mercadorias para consumo, para alimentação, é a mesma coisa. Então, se você compra uma carne de primeira, mas o preço aumentou, você vai comprar uma carne de segunda. E assim você vem, de forma decrescente. E o ovo é o grande substituto da carne. De quem está desempregado, para quem está desempregado, e também para quem está empregado, porque precisa reduzir custo. O custo de vida aumentou muito. Eu ontem vi aqui uma conta de água, a pessoa me mostrou, porque se falasse, eu não iria acreditar. A pessoa, ela paga
O aluguel é de R$500, não é isso? De R$500 o aluguel. A conta de água e esgoto dessa pessoa, a conta de água e esgoto da pessoa que mostrou aqui ontem, R$400. R$420 a conta de água. O aluguel e a conta de água e esgoto consumiu quase todo o orçamento. Aí vem a energia, cadê a energia? Aí o cara ele vai ter que comer cada vez menos, ele vai ter que reduzir, ele não vai jantar, ele vai comer no almoço, vai fazer um lanchinho no final da tarde, uma sopinha no final da tarde, vai ficar sem comer. E nesse momento você encontra um monte de gente pedindo comida na rua. A tendência é imaginar o seguinte, pô, com saúde, mas sem trabalhar, as pessoas estão com fome mesmo. As pessoas estão sem comida dentro de casa mesmo. As pessoas não estão pedindo por malandragem, as pessoas estão pedindo por necessidade mesmo. A vulnerabilidade alimentar dessas pessoas aumentou muito. As pessoas estão sem dinheiro para comprar comida. Há uma retração intensa na economia, porque parou de girar a economia, há restrições para que os consumidores eles consumam, sem contar que muitos consumidores estão sem atividade laboral, estão desempregados, não têm nenhuma fonte de renda. Então a situação assim degringolou de vez. E o Estado não socorre. O Estado não socorre. Uma conta de água e uma conta e R$400, auxílio emergencial não paga isso, vai cortar. Portal View. O mundo na palma da mão. View.